As regiões Norte e Noroeste, apontadas como detentoras do menor índice de desenvolvimento humano do estado do Rio, já têm um plano de desenvolvimento sustentável, resultado de uma parceria do governo, do estado, municípios e entidades empresariais com patrocínio da Petrobras. O lançamento foi no plenário da Alerj. Representantes de todos os municípios lotaram as dependências da Assembleia para conhecer e debater o plano de ações proposto pelo estudo. E é para os 52 macroprojetos do plano que voltamos o foco do nosso programa hoje. Para falar sobre os desafios de colocar o Plano de Desenvolvimento Sustentável das regiões Norte e Noroeste do Estado em prática, convidamos o secretário de Planejamento e Gestão do Estado, Sérgio Rui, e o reitor da Universidade do Norte Fluminense, o ENF, professor Almir Júnior. Secretário, como surgiu a ideia de fazer esse plano? A ideia surgiu em 2007. O governo começou interessado em propor uma agenda de futuro, prospectiva para o desenvolvimento do Estado do Rio, e desenvolveu um plano estratégico para a sua atuação nos 4 primeiros anos. Tinha um horizonte de 20 anos, né, de objetivos de 20 anos, mas uma agenda pragmaticamente colocada para aquele horizonte de 4 anos de gestão. E nós tínhamos muita preocupação com o futuro e as consequências do acelerado desenvolvimento das regiões Norte e Noroeste Fluminense. E isso coincidiu da Petrobras também estar muito interessada em desenvolver uma agenda em parceria com o governo do Estado, né, incluindo a construção de uma visão de futuro, um projeto, um conjunto de projetos, um plano e um conjunto de projetos para serem executados e tentar colocar esse plano em prática. E em 2008, depois de negociações, entendimentos, nós conseguimos, o governador Sérgio Cabral foi a Macaé assinar esse plano lá na sede da Petrobras, e esse plano previa uma série de ações em conjunto. Melhoria no sistema viário, melhoria na segurança pública, melhoria da infraestrutura de defesa civil da região, combate a incêndio, coisas do gênero. E, entre eles, a elaboração desse plano de desenvolvimento econômico sustentável para as regiões Norte e Noroeste Fluminense. Ele ficou, nós licitamos, contratamos consultores, trabalhamos, ouvimos prefeituras, né, a sociedade civil, os consultores trabalharam durante aproximadamente 1 ano e o plano ficou pronto lá por setembro do ano passado. Período eleitoral, era preciso passar essa fase e agora nós fizemos o lançamento aqui na Assembleia, como você disse, com muito sucesso, né? Que prenuncia, eu acho que uma adesão muito grande da sociedade fluminense daquela região e das prefeituras em constituir aí dar as mãos com o governo do Estado e o setor privado. E levar esse plano à frente. E levar o plano à frente e desenvolver um futuro sustentável para as 2 regiões. Ele é um plano que pretende ser dinâmico, né? E que o que a gente está fazendo hoje aqui é o primeiro passo. Eu queria reiterar o que o Sérgio Rui falou, né? Mas queria também chamar a atenção que a região, né, e aí, corroborando um pouco o que o senhor falou, presidente, talvez desde priscas eras a gente não tenha possibilidades tão importantes para o desenvolvimento daquela região, né? E eu queria citar 2 coisas fundamentais. Primeiro, o ciclo do petróleo e do gás. Né? O ciclo do petróleo e do gás é absolutamente espetacular. O teatro de operações é na região. Né? E o grande desafio que a gente tem nesse setor é fazer com que a gente consiga perenizar o desenvolvimento econômico a partir de bens, de produtos que vão acabar um dia. Né? Então, eu queria chamar a atenção que petróleo e gás, portanto, é certamente o maior vetor de desenvolvimento econômico. Professor, qual a importância para essas 2 regiões de ter um plano, ter um caminho a seguir nessa questão do desenvolvimento? Na verdade, eu acho, primeiro, parabenizar o governo do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Planejamento. Pela primeira vez, a gente tem um plano de ação muito bem organizado. Eu sou um consumidor do plano,
né? São mais de 1000 páginas de papel distribuída, colocada à disposição do público, e ele vai nortear todas as ações, que eu acredito, inclusive da universidade, para que a gente possa efetivamente contribuir para o desenvolvimento da região, que passa por um período de crescimento, não de desenvolvimento. Essa é a verdade. Nós temos lá investimentos de grande magnitude, recursos financeiros, eu acredito que boa parte dos municípios tem, oriundos da indústria do petróleo, mas isso até o momento não se ficou claro que é desenvolvimento, muito pelo contrário. Alguns exemplos são ruins para nós do ponto de vista de quando a gente fala de desenvolvimento sustentável. Então o plano, quem lê o plano, quem olha, sabe perfeitamente. Ele tem um histórico extremamente objetivo. O que nós precisamos fazer, quem precisa fazer e qual o tempo que nós precisamos fazer. Essa é a verdade. Uma das conclusões do plano são exatamente esses 52 macroprojetos. Já era ideia no início do plano ter uma definição do que então é importante a partir dessa visão mais regional e histórica da região norte e noroeste? Claro, né? Um plano sem uma carteira de projetos, ele não vira realidade, ele não se transforma em consequência, né? E esses 52 projetos são uma carteira grande, variada, né? De complexa execução, né? E não é para ser executado, essa carteira não é para ser executada exclusivamente pelo setor público, né? Tem várias iniciativas, o poder público ele tem o papel de ser o grande articulador e coordenador das ações, né? E oferece esse mapa, né? Para orientar os investidores, o setor privado, o terceiro setor, né? As entidades que prestam serviços de natureza social, enfim, toda a sociedade organizada das duas regiões, né? Agora, você tem papéis definidos para cada um desses atores, né? Agora, evidentemente que alguns desses projetos vão ter que ser ainda detalhados, ter projetos básicos, projetos executivos detalhados, né? Projetos de financiamento, por exemplo, está se prevendo já a necessidade, num horizonte de 15 anos, de você ter uma ligação ferroviária entre os principais municípios da região norte. Por exemplo, Macaé, Quissamã, Campos e São João da Barra, né, que também entrou num processo recentemente de desenvolvimento muito acelerado com o projeto do Porto Açu lá. Esse projeto exige um grande planejamento e um grande detalhamento para se tornar viável e poder atrair investidores, né? Então, é um trabalho bem longo e árduo pela frente. Do que foi apontado no plano, qual o senhor acha que é a prioridade número 1? Educação, né? Na verdade, o plano deixa claro as dificuldades que nós temos na formação. É um problema brasileiro, um problema nacional, né? Com gargalos em todas as instâncias, mas nós temos um desafio enorme nesse processo, né? Hoje existe um desafio enorme de fornecer mão de obra para os grandes empreendimentos que nós temos na região, notadamente de ensino médio. Se diz, né, precisamos formar técnico, mas não dá educação não dá para estratificar dessa forma. Para formar esse nível médio, você tem que ter nível superior com qualificação para formar um nível médio bem qualificado. E ele precisa ter uma base educacional boa, senão ele não aprende nada. No fundamental. O grande desafio que nós temos naquela região, e as indústrias falam isso, a hotelaria diz isso, é qualificar pessoas que não têm o mínimo de capacidade de assimilar conhecimento que lhe é repassado em função do baixo nível de escolaridade. O plano deixa claro isso, inclusive ele é extremamente ambicioso no quesito educação. Em 2035 temos um IDEB de 8, 9 e 50% da população economicamente ativa com ensino médio e ou graduação. Ele é extremamente ambicioso e talvez a gente já esteja atrasado para atingi-lo. E é o que o secretário falou, se nós não tivermos uma interação comum das prefeituras, e aí o poder público demanda no sentido, não necessariamente financia, mas demanda e articula e organiza. Se um dos municípios falar que não vai participar na formação educacional, ele desarma aquele quebra-cabeça de uma maneira muito dura, né? Então nós temos ali políticas educacionais totalmente distintas entre diferentes municípios, que às vezes nem sempre se comunica do ponto de vista de política pública com o Estado e com o governo federal. Esse é o grande desafio, né? Então a educação
É o ponto, a gente está vendo lá, né, o ensino médio, qualquer um que abrir hoje uma formação de nível médio particular em Campos, São João da Barra, tem uma demanda altíssima, quer dizer, a gente tem que colaborar nesse processo. No próximo bloco vamos falar sobre os desafios da educação e da formação de mão de obra. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A gente coloca no primeiro bloco que o desafio é educação, mas Norte e Noroeste são duas regiões que também têm distinções entre si. Eu queria voltar nesse bloco falando exatamente dessas distinções e dos desafios da educação para o Norte Fluminense e para o Noroeste, principalmente na questão da escolaridade, de como a gente faz para chegar a esses níveis em 2035, nessa pontuação tão alta no IDEB. Esse é um grande desafio que nós temos, e o plano ele é bom nesse sentido, ele caracteriza isso, né? O professor coordenador sempre diz, né, nós temos um grande desafio. E é um diferencial enorme. O Noroeste sofre um processo de esvaziamento econômico muito grande e um desafio enorme, na minha opinião, é uma região muito propícia para a agricultura, e que a agricultura também não é mais uma atividade para analfabetos. Tem que ter formação, tem que ter qualificação, né? E os investimentos naquela região, quer dizer, o desafio de manter a comunidade naquela região, o censo 2010 já demonstrou que em alguns municípios a população diminuiu nos últimos 10 anos. Então, a despeito do Noroeste ter uma formação educacional um pouco maior do que o Norte, que tem um grande desafio, que é a questão do investimento, dos recursos oriundos da indústria do petróleo, das indústrias que lá se estabelecem, e é do ensino básico. O ensino básico, nós temos um problema sério no ensino médio, mas o problema sério do ensino médio é dele, mas é uma raiz que vem lá do ensino fundamental. Você não ensina um estudante a ler depois de velho, é muito difícil, né? Essa é uma base de sustentação. Cabe aos municípios esse desafio do ensino básico e ter investimento. Investimento não é só dinheiro, né? Eu sou da educação e alguns criticam quando eu falo isso. É gestão, é recurso financeiro, e a gente vê municípios com muito dinheiro com educação muito ruim. Então, demonstra que não é só dinheiro. E aí a gente vê municípios mais pobres do ponto de vista econômico, financeiro, com educação muito melhor, com o índice de desenvolvimento da educação básica do país muito melhor do que esses municípios. Então, é um processo de gestão, a gente está vendo aí um trabalho da Secretaria de Educação, mas eu acho que o grande desafio mesmo é como que nós podemos fazer um trabalho mais uniforme, talvez não necessariamente homogêneo, né, mas entre aquelas prefeituras, que é o grande desafio do Estado do Rio de Janeiro. Como a Secretaria pode contribuir no desenvolvimento dessa governança e dessa gestão que é local, que é municipal, né? Quando o plano elenca ali cerca de 9, 10 eixos de desenvolvimento, né, imaginando o plano como um sistema em movimento, quais são os eixos que transmitem a força e fazem o plano se movimentar? São vários. A economia é só um deles. A educação é um dos primeiros. E quando fala em educação, ele não fala só na transmissão do conhecimento, mas também na produção de conhecimento, né, e do aspecto inovação. A região ela tem uma característica que ela passou por vários ciclos econômicos e o conhecimento produtivo, o know-how, não ficou. O ciclo passou e o conhecimento não ficou. Laje do Muriaé, por exemplo, já foi o maior produtor de arroz do Brasil. Hoje não produz nem um saco de arroz sequer, né? E não se desenvolveu conhecimento, não apenas no que diz respeito à lavoura de arroz, mas outras lavouras alternativas, né? Outras atividades alternativas que permitissem a manutenção do desenvolvimento econômico e social daquela região, né? Daquele município e do seu entorno. Né? Então nós precisamos gerar uma cultura do conhecimento que tenha a dimensão da educação básica, da educação de nível médio, da educação superior, né, dos cursos de pós-graduação, onde a UENF é tão destacada, né, e também da produção de conhecimento e de inovação. Porque o que vai fazer o progresso da região, o que vai sustentar o progresso das duas regiões, é a atividade econômica a partir do investimento privado. E o setor privado se move a partir da inovação, ou seja, a partir da competição, usando a ferramenta da inovação. Né? Agora, o que a Secretaria pode fazer? O governo já tem uma série de agendas que são congruentes com o que o plano já estabelece. Então, por exemplo, a Secretaria
de Ciência e Tecnologia tem nos CVTs e em outros módulos de formação profissional um instrumento importante, por exemplo, para formar mão de obra técnica em tempo rápido, né, para atender a demanda do mercado. Nós já temos lá a Universidade do Norte Fluminense formando tanto engenheiros para a indústria do petróleo, como profissional altamente capacitado para as atividades agrícolas da região. E também de humanidades, não é isso, professor? Sim. E que também é importante, essas são profissões importantes. E esse plano, na verdade, serve como uma base de análise assim, de quais são os vetores. Isso, né? de integração das ações. Agora, como disse o professor, os municípios, para desenvolver o seu nível, o nível da educação pública que eles fornecem, eles precisam colaborar, eles precisam aprender entre si. Os municípios que têm bom desempenho, transferirem a tecnologia, o know-how desse sucesso, para aqueles que não estão tendo tão bom desempenho. Como ele disse, recursos não são necessariamente sinônimo de bom resultado. Fora ali da região, existem municípios no Rio de Janeiro, no estado, que pagam salários entre os melhores do Brasil para professores do fundamental e tem péssimos indicadores econômicos, né? Indicadores educacionais, melhor dizendo. Então isso precisa ser confrontado, né? Comparado, para que as pessoas se sintam motivadas para melhorar, né? E haver colaboração no sentido de se transferir o know-how, se transferir o modo de fazer melhor, né? A minha percepção aí entra o governo do estado do Rio de Janeiro. Para o Noroeste, há uma necessidade, do ponto de vista de dar a mão, né, pelo esvaziamento econômico. São prefeituras que, em função do não acúmulo de riqueza que tiveram oportunidades na história daquela região, são municípios que têm extrema dificuldade, né, hoje. No Norte é um plano de ação. Eu questiono, às vezes, a ONPetro, a Organização Municipal dos Municípios Produtores de Petróleo, né? Qual é o plano de ação dela nessa região que integra os municípios, no processo de formação educacional em todos os níveis? E como é que a universidade se insere nisso, né? As universidades, né? Nós temos lá a FAETEC, que cresceu na formação técnica, temos o IFE, Instituto Federal Fluminense, uma organização centenária, federal, que instalou novos campi em Itaperuna, em Bom Jesus, Tabapuana, em Macaé, em Cabo Frio, que tem formação técnica, a UF crescendo, a UENF, que tem seus projetos de crescimento na formação de recursos humanos para dar oportunidade, mas eu continuo, essa questão dos 8 primeiros anos da educação, isso é clássico no mundo inteiro, né? O grande desafio, até para dentro de casa, para uma pessoa secretariar a vida da gente ali dentro, se você não tiver a base de formação, como é que você coloca alguém para babar para quem não sabe ler, para dar um remédio para uma criança? Essa é a realidade. Claro. E nessa questão do crescimento, quer dizer, muitas vezes a indústria que vai se instalar no município, ela vai lidar com uma população que tem um outro tipo de formação, tem uma formação muito inferior que não consegue nem se capacitar para aquelas vagas que estão se abrindo. A gente pode citar vários exemplos, né? O calcário, o granito de Talva, né? A carne de Itaperuna, isso era para virar produto e processo, já com registro de... né, a própria goiabada campista, isso era o café de Varriçai, várias ações que eram para ter know-how, e a FAPERJ tem feito um trabalho nos últimos 2 anos de financiar a inovação tecnológica e parcerias, né, a FAPERJ tem feito isso, e a gente acredita que nesse processo, essa parte do ensino básico é o grande desafio, porque a partir dali você não tem o investimento no ensino médio e no nível superior, né? O desafio da UENF hoje é crescer, né? O Sérgio sabe que eu fico lá, a gente precisa crescer para o Noroeste. O prefeito de Cambuci, acho que foi de Cambuci ou de Aperibé, né? Falou claramente o grande desafio nosso, né? E os municípios do Noroeste já estão se unindo em torno disso. Nós temos um documento assinado por 12 prefeitos falando, nós precisamos crescer nessa linha. O que ocorre às vezes nos outros municípios que têm mais dinheiro da indústria do petróleo. Esse é o grande... E às vezes nós acabamos criando municípios muito ricos e muito independentes. No próximo bloco vamos falar sobre os desafios dos novos investimentos. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Os investimentos previstos para os próximos anos vão colocar a economia do Rio de Janeiro no novo patamar. Vamos ouvir a opinião do presidente da LERJ, deputado Paulo Melo. A Firjan, que representa as indústrias do Rio de Janeiro, divulga um trabalho
demonstrando a sua grande expectativa para os próximos 2 anos, de 2011 a 2013. O Rio de Janeiro terá investimentos superior a 180 bilhões. O Porto do Açu, que terá uma grande siderúrgica chinesa, a Visco, e com outros empreendimentos, a construção de uma vila para 50 mil moradores, representa esse estado de espírito e esse momento auspicioso vivido pelo Estado do Rio de Janeiro. Nós não podemos e não iremos perder a grande oportunidade. Agora, isso não se dá de forma gratuita. Isso se dá pelo um trabalho conjunto, exercido pelo Poder Legislativo, pelo Governo do Estado, porque o Governo do Estado, por melhores intenções que tenha, não consegue colocá-las em prática se não tiver o apoio do Poder Legislativo. E nos últimos anos, diga-se de passagem, até em governos anteriores, o Rio de Janeiro, o Poder Legislativo tem empreendido todos os esforços para criar mecanismos que permita o crescimento econômico do Rio de Janeiro, a geração de mais empregos e a justa distribuição de renda. Esse estudo vai permitir investimentos certos, vai dar um norte para a capacidade econômica da região e vai permitir também que os prefeitos possam preparar uma política de desenvolvimento mais prática, possa ter um plano diretor que atenda mais aos requisitos industriais, aos requisitos empresariais. A gente não pode deixar de citar também o Super Porto do Açu, né? Projeto aqui da prefeita Carla Machado, em São João da Barra, que modifica estruturalmente, completamente aquela região, né? Quer dizer, em torno do Porto do Açu, hoje, concretamente, a gente tem de 2 ou 3 enormes investimentos. Uma siderúrgica, né, que não é dos chineses, é a siderúrgica da Ternium, dos ítalo-argentinos, né, que já, só para o senhor ter ideia, tem hoje mais de 40 pessoas trabalhando no projeto aqui no Rio de Janeiro, né, de quão concreto é essa possibilidade. Segundo, tem um estaleiro, um enorme estaleiro, né, que é uma sociedade da Hyundai, com o grupo OSX, se instalando também naquele complexo. E terceiro, cada vez fica mais concreta a possibilidade de a gente ter uma montadora de automóveis ali. Quer dizer, isso possibilita a transformação completa daquela região, né? Não apenas para os projetos propriamente ditos, mas pela logística que vai ser desenvolvida em torno disso, né? O ramal ferroviário que vai passar pelo Porto do Açu, né, e o porto propriamente dito, né, trazendo uma miríade de possibilidades em torno desse projeto. Só que aí ele traz também os desafios para as prefeituras, né? Justamente de formação de pessoal, mas também outros desafios. O plano ele tem o objetivo de aproveitar o progresso econômico que está havendo, o progresso produtivo, que o secretário Júlio Bueno falou muito bem, já está contratado, né? Esses 180 bilhões que foram citados pelo presidente, e fazer dele o motor de um processo de desenvolvimento que seja homogêneo na dimensão cultural, social, humana, ambiental e econômica também, né? Então inclui não só o desenvolvimento, extrair o maior potencial possível desses grandes projetos, como também desenvolver outros setores que permitam que seja sustentável o desenvolvimento econômico ao longo de décadas, né? Porque nós estamos lidando com um grande desenvolvimento que está apoiado na exploração de recursos finitos, que um dia vão acabar, né? Então a gente tem que ter atividade econômica para depois do petróleo, além do petróleo, né? Agora, no que diz respeito aos grandes projetos que você perguntou, a gente não quer que nesses grandes projetos, que quando eles estiverem funcionando, as grandes plantas industriais, os grandes centrais logísticas, todas essas atividades, elas funcionam à base de muita tecnologia e pouca mão de obra. A gente espera que uma parte importante dessa mão de obra técnica altamente qualificada, empregada nesses projetos, seja da região. Porque senão a gente só vai ter cidadãos do norte e noroeste fluminense trabalhando nas atividades de menor especialização,
na limpeza, na conservação, na segurança. Um dos prefeitos falou na questão na preocupação dele, que o Noroeste Fluminense, que esse desenvolvimento virasse um buraco negro e aí carreasse todas as outras coisas que estão em torno do buraco negro. E aí você esvaziasse mais ainda o Noroeste Fluminense. Como é que a gente fixa o homem naquela região? Diversificando a atividade econômica. É aí que entra o plano, né? Exatamente. Os prefeitos têm agora um conhecimento, porque vai acontecer isso, se nós não fizermos algo pelo Noroeste, aquela comunidade vai mudar toda para São João da Barra, Macaé, São Francisco da Bapuana. E para a periferia, né? Para a periferia. Então, obviamente, eu gosto muito de alguns desses municípios, mas ele vai ficar, muito, na minha opinião, muito ruim para turismo, né? Muito ruim para agricultura. E aí vai ao Noroeste. Eu sou agrônomo e defendo... Não vejo nenhuma atividade mais social do que a agricultura. E nós tivemos aí um seminário sobre eucalipto, inclusive é um grande debate. Eu defendo, eu acredito, eu escrevi um artigo há um tempo atrás, foi muito criticado, porque eu percebo uma criminalização de uma planta, eu nunca vi isso, né? Quer dizer, contra o eucalipto. Não, manejo sustentável cabe qualquer coisa. Se nós formos falar, agricultura, não existe agricultura sem dano ao ambiente. O nosso papel é minimizar o dano, trazer empregabilidade e capacitar os recursos. Mas o Noroeste, na minha opinião, vai ser tem todo o potencial para ser o celeiro do centro-sul do país, como nenhuma outra região. Nós temos uma diversidade edafoclimática, quer dizer, nós temos solo, clima e água como poucas regiões do país têm. A proximidade dos grandes centros consumidores já está em Belo Horizonte de um lado, Vitória do outro, Rio de Janeiro do outro. É o que acontece, por exemplo, no Cinturão Verde de Campinas com relação a São Paulo. Então, ou nós fazemos isso, e aí depende das políticas públicas implementadas pelas prefeituras, organizadas junto ao Estado e ao governo federal, e aí me lembro sempre do ex-presidente Lula, quando ele falava, né, o nosso problema é a qualidade dos projetos que são submetidos. Não tem projeto. E quando tem projeto, ele não é capaz de financiar. A gente sabe que vencer as barreiras burocráticas, legais de empreendimento. Ali nós temos um potencial absurdamente grande para a agricultura. E para o turismo, hoje nós temos um estrangulamento da região serrana, da região dos lagos, né? Você vai passar um feriado ali, tem um problema sério de trânsito, né? E o Noroeste está ali para trazer o mineiro, o capixaba e o carioca para o desenvolvimento daquela região. E aí a educação entra, né? Nós precisamos capacitar a pessoa. E a educação não é só, o Sérgio falou bem, não é só colocar o estudante, a criança na escola e fazer 4 anos, mais 4 anos, mais 3 anos, mais 5 anos. A educação é capacitar para o mercado. É gerar oportunidade ali. Gerar oportunidade. A hotelaria demanda isso. Turismo, restaurante, você tem que... O senhor está falando muito de turismo e é uma coisa interessante, porque o plano ele foi além do óbvio, né? Ele foi além dos arranjos produtivos de rochas ornamentais, da própria silvicultura, da questão do petróleo. Ele fala muito da importância de desenvolver ali o turismo numa visão regional. Isso. Né? Aproveitando as belezas da região, né? E a cultura local. A sua culinária, as suas manifestações artísticas, as suas manifestações em folclore, a sua história. Ela tem uma história riquíssima, né? Naquela região ali e o Vale do Paraíba tiveram no centro de um dos momentos históricos mais importantes do Brasil, que foi a abolição da escravatura. Pelo lado pelo lado conservador, pelo lado contrário à abolição, né? E foi um golpe para a economia do Estado do Rio, a abolição da escravatura, né? Então, tudo isso você precisa valorizar essa herança histórica, esse conhecimento histórico, com museus, com hotelaria adequada, com restaurantes, com atividades culturais, com todo um centro de lazer, enfim. Então, a gente né? tem ali um nível de ambiente, do ponto de vista biológico, né? As lagoas. Eu moro numa casa, fica a 5 quilômetros de um prédio histórico que tem em Campos, chamado Solar dos Aires, e algumas fazendas onde, por exemplo, foi filmada a novela Escrava Isaura. A novela mais vista e vista mais no famosa, mundo, né? Eu até brinco, né? Temos professores russos, não é? Quantos russos não pagariam para ir lá visitar, tirar uma fotografia dessa história? Então toda aquela região, as grandes fazendas de café, está lá no plano, né? Professor cubano, tem vários, né?
Então, a gente tem essa cultura, quer dizer, obviamente tem a agricultura, tem o granito, o mármore, a pedra, o café, né? E aí tudo vem no processo da agricultura. Eu vejo agricultura e turismo, porque elas não desamarram quem conhece a região serrana do Espírito Santo, a região serrana de Santa Catarina, você vai em Itajaí, qualquer outro lugar, é a agricultura ligada a essa história. Então, você pode construir um processo. E aí, obviamente, que você precisa ter mais universidades naquela região, formação de nível superior. É um grande desafio hoje. O Brasil tem que formar mais engenheiros, é um gargalo. Então, é uma competição muito ruim de tomada de um para o outro. No próximo bloco, os desafios de colocar esse plano em prática. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Como todo plano, o desafio é colocá-lo em prática. Secretário, como é que a gente faz isso? Como eu te disse, no âmbito, por exemplo, do governo do Estado, tem uma série de ações que elas têm congruência com projetos que estão colocados lá na carteira de iniciativas do plano. Então, por exemplo, o trabalho, os projetos ligados a saneamento ambiental e tratamento de resíduos sólidos são totalmente compatíveis com a agenda da Secretaria de Ambiente do Estado, né? A eliminação dos lixões, né? O aumento da nossa capacidade de tratamento de esgoto, né? A oferta, a captação, tudo isso está concatenado, inclusive, no caso do saneamento, com um projeto do governo que é o Pacto pelo Saneamento, né? Na área de formação de mão de obra técnica, idem, né? Enfim, já existe esse tipo de sinergia e é uma questão da gente começar a trazer as prefeituras para colaborar. E como criar essa base justamente para a prefeitura poder operar? As prefeituras precisam melhorar a sua capacidade gerencial, a sua capacidade de formular e desenvolver políticas. Por exemplo, uma iniciativa da Secretaria de Planejamento foi criar um programa chamado Municípios Eficientes, né? Nós até aqui trabalhamos com 5 municípios que foram escolhidos de comum acordo com a Associação de Municípios, a EMERGE, né? Quais são? Do Estado. Eu não saberia te dizer de cabeça, não me recordo. Mas aqui são nesse de momento. regiões diferentes? São de regiões diferentes, tem da Baixada Litorânea, tem do Norte e Noroeste, tem do Sul Fluminense, tem da região metropolitana. O que nós fizemos? Nós fizemos uma parceria informal com uma ação do governo federal. O governo federal criou um projeto chamado e-Cidades, que desenvolveu vários sistemas de gestão para atividades de prefeitura, né? Nós escolhemos os sistemas de gestão de ISS, da arrecadação do ISS, gestão financeira, recuperação da dívida ativa e gestão escolar. Nós percebemos que a área da gestão escolar era o principal interesse dos municípios. Então, nós estamos organizando um programa em que nós vamos oferecer gratuitamente aos municípios um extrator de dados, um sistema que é acoplado ao sistema do e-Cidades, para extrair informações, matrícula, perfil do aluno, resultado obtido nas avaliações da escola e nas avaliações nacionais, enfim, características da família, renda familiar e tudo mais, para tentar entender o desempenho do aluno, a qualidade do ensino que a escola fornece. Isso gera realmente uma educação de qualidade, né? E aí poder melhorar as políticas educacionais, corrigir rumos, né? Constatar êxitos que foram obtidos e fazer com que ele seja ampliado, né? As práticas exitosas sejam ampliadas. Então, esse é um projeto que a gente pretende oferecer essa ferramenta para os 91 municípios, com exceção da capital, até o final do governo, em grupos, em lotes, a cada ano, começando já esse ano. Professor, como o senhor vê a questão do papel da universidade nesse processo de botar o plano em prática? Nós temos, ele está falando de gestão e de competências, né? A universidade tem que estar nesse conjunto com o seu corpo técnico, seu corpo de docentes, né? Não só e gerando essas informações gerando também, as informações, produzindo conhecimento e, principalmente, capacitando recursos humanos. Então, o grande projeto da UENF hoje é crescer. A gente precisa estar no Noroeste para estar mais próximo, né? Algum tempo atrás falava que a universidade não precisava. A minha opinião sobre a universidade é que ela tem que ser menor e mais presente. O gestor tem que estar junto. Se você cria um campus universitário longe da sua sede, as ações são muito de formação. Então, nós temos um papel de formação de recursos humanos. Por exemplo, nas engenharias, a gente tem uma demanda que passou em 3 anos de 5 candidatos por vaga para 19.
20 candidatos por vaga. São desses empreendimentos todos. Então tem uma demanda na formação de professores que eu nunca imaginei que crescesse tanto. E é um grande desafio. A gente tem um problema de gestão, só para uma parte. Enquanto nós continuarmos escolhendo diretores de escola apenas por um interesse político-partidário, e houve agora uma mudança, por exemplo, fundamental no Estado, há um processo seletivo para a escolha do gestor da escola, a gente não vai resolver o problema. Esse é o processo. E a universidade pode contribuir com isso, coordenando, ajudando, construindo planos de ação para aquelas questões pontuais. Por exemplo, nas engenharias, na agricultura. A gente tem toda uma capacidade de dizer, ó, pode plantar, não pode plantar, a questão da preservação ambiental e como fazer isso, a questão da capacidade de investimento, né, de custo-benefício, a formação continuada de professores. Ela é fundamental. Nós temos vários planos de ação. O Estado do Rio de Janeiro tem os consórcios CEDERJ, né, que é uma beleza. O governo federal tem o PARFOR, Programa de Formação de Professores do Governo Federal. Agora nós entramos num mestrado profissionalizante ofertado pela Academia Brasileira de Ciências junto com o governo federal chamado PROMAT, em matemática, que é um problema. O problema da educação brasileira está na matemática. Então nós estamos oferecendo 20 vagas, apareceram 300 professores para fazer essa formação. Que bacana, hein? Então a gente tem que fazer, essa é a contribuição da universidade, é formar recursos humanos e a formação é continuada, né? Todo ano, todo 2 anos, todo 3 anos, trazer os professores, focando o professor que está em sala de aula. Nós temos uma quantidade de professores em sala de aula, nas diferentes esferas, que precisam ser qualificados. Nós já fizemos isso por meio de... E nós temos os instrumentos. A UENF é partícipe do processo do consórcio CEDERJ, que é uma das mais belas instrumentos de educação que a gente tem no país. Educação à distância. Você não pode tirar a pessoa de dentro de casa, isso está muito complicado nesse sentido. E a gente precisa estar... No Noroeste, especificamente, o Sérgio sabe disso, a gente já discutiu, o governador Sérgio Cabral já falou na possibilidade. Aí, no caso específico da UENF, junto com o IFE, nós precisamos estar mais perto. Em Itaperuna, em Italva, em Pádua, em Aperibé, em Cambuci. E aí é o papel da universidade, formar recursos humanos. Hoje a gente tem uma demanda gigantesca na formação de engenheiros. Aquela região não está conseguindo contratar engenheiro para formar o técnico de solda, né, de eletromecânica. Por quê? Porque aqueles empreendimentos todos estão... Para vocês terem ideia, estão sugando, então a competição já está ruim, né? Eu vou citar um exemplo. Nos nossos programas de mestrado em engenharia, já estamos tendo dificuldade porque o estudante termina e ele é, no bom sentido, cooptado pelas grandes empresas e vai trabalhar e ganhar bem. E aí você não tem tempo para fazer o mestrado dele, o doutorado. Então tem uma demanda boa que a universidade pode entrar. E é nesse processo. A gente pode orientar, trabalhar junto com as prefeituras e temos buscado isso. É uma dificuldade, às vezes, de relacionamento, de entendimento. O papel da universidade, o papel da prefeitura e, às vezes, a questão político-partidária. Esse é o grande desafio. Se a gente conseguir... Esse plano tem que ser construído, já foi construído, ele tem que ser visto como um programa de Estado e não um programa de governo, que quer que seja... Uma agenda comum. Uma agenda comum e vai passar, porque daqui a pouco sai o governo, entra outro governo, esse plano não é por aí. Porque é da natureza das coisas que os governos mudem, né? Exatamente. Então, o plano em si, é claro, para a gente atingir esse percentual de estudantes qualificados em 2035, que é logo ali, né? Está muito próximo, a gente precisa de investimento na educação fundamental, no ensino médio e no ensino superior. Governo municipal, governo estadual, governo federal e municipal. Cada um no seu papel. E aí, integrado. A gente forma professor para dar aula para o governo municipal, para as prefeituras, e que precisa ter ali uma ação. Vários desafios na gestão, né? Não pode um professor dar aula 10 horas numa escola, 10 horas na outra, 10 horas na outra, 10 horas na outra. Não dá para juntar e colocar 40 numa só? Então, alguns exemplos simples para a gente entender essa relação. Seria impossível tratar de um plano tão extenso em apenas um programa. Por isso, na próxima semana, voltaremos a debater o plano de desenvolvimento das regiões Norte e Noroeste Fluminense com os nossos convidados, o secretário de Planejamento Sérgio Rui e o reitor da UENF, Almir Júnior. Agradeço a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.